E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno da primeira série do ensino médio do segundo bimestre. Essa é a parte 3 e vai das atividades 6 a 8. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos do tipo. Atividade 6. Fábula. Fábula é uma composição literária em que os personagens são animais que apresentam características e comportamentos humanos, tais como a fala, os costumes, etc. Essas histórias são geralmente feitas para crianças rever e terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. 1. Leia a fábula e responda as questões a seguir. Dona Conceição e o Senhor Joaquim. Em uma famosa capoeira na região do Médio Tejo, o Senhor Galo e a Senhora Galinha debatiam avidamente sobre um assunto deveras sensível. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O animal heráldico estava consumido em sua raiva, pois ao discordar de sua posição, a vultuosa palheirinha o chamara de frango. Pois vejas cá, Dona Conceição, me chamares frango em nada mudará, pois perdes nos teus argumentos e me miras com teus desaforos. Chamei-te frango porque estavas a fazer diabruras enquanto eu deitava meus argumentos sobre o assunto. A propósito, reafirmo: nasceu primeiro a galinha. Não, senhora, nasceu primeiro o ovo e vou provar, pois digo que uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Segundo os cientistas, a formação da casca do ovo depende de uma proteína que só é encontrada nos ovários desse tipo de ave. Portanto, o ovo só existiu depois que surgiu a primeira galinha. A proteína, chamada ovocledidin 17, OC17, atua como um catalisador para acelerar o desenvolvimento da casca. A sua estrutura rígida é necessária para abrigar a gema e seus fluidos de proteção enquanto o filhote se desenvolve lá dentro. A descoberta foi revelada no documento Structural Control of Crystal Nucleo by Eggshell Protein. Em tradução livre, quer dizer controle estrutural de núcleo de cristais pela proteína da casca do ovo. Na pesquisa foi utilizado um supercomputador para visualizar de forma ampliada a formação de um ovo. A máquina, chamada de Hector, revelou que a OC17 é fundamental no início da formação da casca. Essa proteína é quem transforma o carbonato de cálcio em cristais de calcita, que compõem a casca do ovo. Dr. Colin Freeman, do Departamento de Engenharia Material da Universidade de Sheffield, constatou: há muito tempo se suspeita que o ovo veio primeiro, mas agora temos a prova científica de que, na verdade, a galinha foi a precursora. Terminaste tua ladainha, Sr. Joaquim? Pois agora provarei o contrário. Graças à genética moderna, podemos ter certeza de que o ovo veio antes. As mutações que separam uma nova espécie de seus pais geralmente ocorrem no DNA reprodutivo, presente em óvulos e espermatozoides. É isso que dá origem a novas espécies. Quem disse isso foi Christopher Langan, um autodidata americano tido como o homem mais inteligente dos Estados Unidos, com QI de 195 pontos. E queres discordar de meus argumentos, Joaquim? Pois continuarei. Já John Brookfield, especialista em genética da evolução da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, afirmou que, quando a galinha ainda era um ovo, ainda assim ela era da espécie galos-galos. Portanto, a primeira forma de vida dessa espécie teria que ser um ovo. Mas, Dona Conceição, deixe-me concluir. Ainda não terminei meus argumentos. Horas, gajo. Espere que direi agora o que David Packnell, especialista em filosofia da ciência do King's College de Londres, na Inglaterra, disse: mesmo que o pássaro que deu origem ao ovo de galinha não fosse uma galinha, o correto é dizer que o ovo veio primeiro. Se um canguru botasse um ovo e dele saísse um avestruz, o ovo seria de avestruz, não de canguru. Discordo de tudo que a senhora pontuou, Dona Conceição. Então, derrube os argumentos que ofereci. Derrube a senhora os meus, se puder, pois o senhor é um frango, e a senhora uma maricota. Após a discussão, ambos abandonaram o recinto e seguiram para seus respectivos poleiros. Ainda hoje, ninguém resolveu essa peleja entre os dois e quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Qual a moral da história? Ela está explícita no texto? A moral, pessoal, é um ensinamento que uma fábula dá. Ela pode aparecer de duas maneiras, explícita ou implícita. Uma coisa explícita é uma coisa clara, bem evidente, escancarada, que eu vejo assim de cara. E uma coisa implícita é uma coisa mais escondida, assim, mais sugerida. Quando uma moral tem
quando uma fábula tem uma moral explícita, vai aparecer lá no finalzinho da história, no último parágrafo, moral, ou então moral da história, 2 pontos. E aí a frase em destaque de qual seria a moral. Isso é quando ela aparece de forma explícita. Quando ela aparece de forma implícita, ela não vai aparecer indicada dessa maneira, né? Ela vai aparecer no meio do texto, junto com as palavras do narrador, mas não vai ter essa estrutura dizendo moral, moral da história, 2 pontos. Não vai ter isso. Então, nesse texto, a gente percebe que a moral não aparece de maneira explícita no final, escrito moral da história, 2 pontos, indicado na frente. Ela não aparece assim, ela aparece nas entrelinhas, a gente vai percebendo através da nossa leitura. Então, ela não está explícita. Agora vamos ver qual é a moral dessa história. Eu grifei aqui algumas falas. Em azul são as falas da Dona Conceição, que é a galinha, e em amarelo as do Senhor Joaquim, que é o galo. Então, percebam que aqui nessa fala da galinha, ela diz o seguinte: a propósito, reafirmo, nasceu primeiro a galinha. Ela fala isso aqui. Aí, lá no fim do texto, quando ela vai começar a argumentar, dizendo, colocando todas as evidências científicas, etc., dizendo como ela poderia provar, né, que quem veio primeiro foi a galinha, a hora que ela começa a falar, a gente já percebe que tudo que ela vai falar não tem nada a ver com o que ela quer defender. Ela diz, graças à genética moderna, podemos ter certeza de que o ovo veio antes. E aí, tudo que ela vai dizendo de evidência científica aqui, vai indicando que foi o ovo quem veio antes. O que não faz o menor sentido, porque ela fala que quem veio primeiro foi a galinha, mas todos os argumentos dela defendem que quem veio primeiro foi o ovo. Então, ela não tem a menor noção do que ela está falando. Aí, quando a gente vê também aqui na fala do galo, ele diz assim, não, senhora, nasceu primeiro o ovo e vou provar, pois digo que uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Então, ele acredita que quem veio primeiro foi o ovo, mas todos os argumentos dele, as evidências científicas que ele aponta, falam que quem veio primeiro foi a galinha. Então, ele também não tem a menor noção do que ele está falando, porque ele acredita em uma coisa, mas para argumentar ele diz o contrário, assim como a galinha. E aí, no final, termina com os dois ficando bravos, falando, você vence os meus argumentos, você vence os meus, se você puder, e se xingam, e cada um vai pro seu canto, e a discussão fica eterna até hoje, né, sobre quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o ponto principal aqui é mostrar que eles soltam uma série de argumentos para defender a posição deles, mas os argumentos que eles usam não tem nada a ver com a posição deles. Então, eles não sabem do que eles estão falando. E aí, quando a gente lê o texto, percebe essa contradição na fala deles e vai percebendo as entrelinhas, a gente percebe que a moral está focada nisso, que não adianta a gente ficar falando do que não conhece, que não adianta a gente ficar tentando defender argumentos sobre algo sem conhecimento exato, né, sobre aquilo. Não adianta ficar discutindo sobre coisas que a gente nem tem, assim, tanta certeza, mas que acha que tem, enche a boca para dizer que tem, né? A moral, ela gira em torno disso e ela não está explícita, tá? É uma moral que está implícita, você precisa ler para compreender isso. Às vezes até ler mais de uma vez para compreender uma moral implícita você precisa, né? Que a moral explícita já tá dada, tá ali na sua cara. Mas a implícita, às vezes você precisa ler mais de uma vez, né? Para conseguir pegar todas as entrelinhas que estão ali no texto. B. Reflita sobre os argumentos da fábula e comente. Aqui, pessoal, nos argumentos da fábula, o que a gente pode comentar? Eles ficam discutindo sobre uma questão que até hoje ninguém... É até motivo de muitas piadas, né? Porque ninguém entende muito bem sobre isso. E há, inclusive, aqueles que defendem que não é uma questão, que é uma questão que não tem importância. Mas o que a gente pode falar de mais importante sobre os argumentos da fábula é que, assim, cada um dá o seu argumento, são argumentos baseados em evidências científicas, né, baseado na pesquisa de fulano de tal, da universidade tal, né, no aparelho tal e etc. Mas só que não servem de nada esses argumentos. Por mais assim bem construídos e cheios de pompa que eles sejam e baseados em evidências, eles simplesmente não tem nada a ver com a opinião dos personagens. Porque como eu comentei na letra A,
A galinha, ela acha que quem veio primeiro foi a galinha, mas os argumentos dela defendem que quem veio primeiro foi o ovo. E o galo acha que quem veio primeiro foi o ovo, mas os argumentos dele defendem que quem veio primeiro foi a galinha. Então são argumentos assim bem construídos, mas que simplesmente não tem nada a ver com a posição, com a opinião deles. Então assim, eles têm uma opinião, mas eles não percebem que eles não entendem realmente o que eles estão falando, que os argumentos deles não têm ligação com a opinião que eles querem defender. C. É possível indicar o lugar onde ocorrem os fatos? Justifique. Os fatos aconteceram, pessoal, no galinheiro. E quando a gente vê esse trechinho que eu grifei aqui no último parágrafo, que fala que eles foram cada um para o seu puleiro, a gente consegue comprovar isso. D. A fábula Dona Conceição e o Sr. Joaquim possui diversas características. Escreva quais são, exemplificando com partes do texto. Essa questão é um pouco aberta porque a gente pode falar tanto de características que sejam típicas da fábula, como a gente pode falar também de características específicas dessa. Mas então, na dúvida, a gente vai falar dos dois. Olha só, quando a gente pensa em características típicas da fábula, a gente tem, por exemplo, dois animais, né, que recebem características humanas, que falam, etc. Então, nessa questão, eu grifei os trechos em verde, tá? Azul e amarelo são de outras questões. Aqui, então, por exemplo, a gente tem, né, que os dois estão debatendo, né, como se fossem seres humanos, né, estão falando. Então, mostra uma característica da fábula. Aqui, a gente já tem uma característica um pouco mais específica dessa fábula em si, né, que mostra que eles estão argumentando com base em estudos científicos, né. Então, tem vários trechos assim, mas eu escolhi esse, né, que fala que foi baseado em um documento, tal, fala até a tradução, mas tem vários outros que podem ser escolhidos, né, quando eles falam das pesquisas feitas nas universidades, dos pesquisadores, etc. Tem também o fato de que a dona Conceição, ela quer falar mais do que ele, né, não dá muito espaço aqui no final para ele falar. Tem também o fato de que eles não chegam num acordo e no final eles partem assim para ofensa pessoal, porque um não consegue derrubar os argumentos do outro, e é claro que um não consegue derrubar os argumentos do outro, porque eles nem sabem do que eles estão falando, eles acreditam numa coisa, mas os argumentos deles não têm relação com essa coisa. Outra característica é que tem moral também, mas a moral ela tá implícita, né, então é meio complicado de grifar. Mas, enfim, quando a gente fala de características da fábula, tanto dessa em específico quanto de fábula de uma maneira geral, essas são algumas que a gente pode apontar. E há palavras, expressões e marcas linguísticas que remetem ao português falado em Portugal. Identifique em quais trechos do texto isto se comprova. Eu marquei aqui dois trechos, né? Por exemplo, gajo, que é uma palavra típica de lá, tem até um sentido meio pejorativo, dependendo do contexto. E aqui essa construção, o senhor és, que é característico de lá, né? A gente não costuma usar aqui no Brasil. Atividade 7. Prática de escrita. Resumo. 1. Em seu caderno, escreva um resumo do texto Dona Conceição e o senhor Joaquim. Resumo. É um texto escrito de forma clara e objetiva. Resumir é o ato de ler, analisar e redigir em poucas linhas as ideias essenciais e mais importantes para o leitor. Então, pega o que é mais importante no texto, que eles tinham cada um uma opinião, estavam discutindo sobre quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, que ela acreditava que foi a galinha, mas nos argumentos dela dizia que era o ovo, que ele acreditava que foi o ovo, mas que nos argumentos dele dizia que era a galinha, ou seja, ninguém sabia do que estava falando, que eles não chegaram num acordo, no final discutiram e cada um foi para o seu canto. Basicamente é isso, tá? Os principais pontos em que vocês têm que focar para fazer o resumo. Atividade 8. Prática de escrita. Um dos gêneros comuns da mídia impressa é a tirinha. Nela, geralmente são utilizadas situações ou cenas do cotidiano, sempre com efeitos de humor e ou ironia. Releia o texto da fábula Dona Conceição e o Senhor Joaquim. Transcreva nas caixas de diálogo os trechos da narrativa correspondentes ao humor, à ironia e ao conflito. Para facilitar a transcrição, você pode utilizar, por exemplo, a paráfrase. Paráfrase, pessoal, é quando eu faço uma adaptação com as minhas palavras do que outra pessoa disse. Então, eu não quero copiar, eu quero escrever de uma outra maneira, então eu escrevo aquela mesma ideia, só que com as minhas palavras. A gente chama de paráfrase. Aí aqui,
eu fiz o seguinte, eu coloquei nos balãozinhos, né? E é importante comentar, antes da resposta, comentar alguns problemas que a gente tem aqui nessa tirinha. Porque qual é a proposta? A proposta é colocar falas dentro dos balões. Mas aqui é importante comentar que a sequência não tá legal. Por quê? Numa tirinha, a gente tem conflito primeiro. E no último quadrinho costuma vir o humor. E aqui está o contrário. Primeiro veio um humor para, por fim, vir o conflito. Então, não faz o menor sentido quando a gente pensa em como é a estrutura de uma tirinha. Então, por isso eu coloquei esses números aqui, né? Então, essa aqui seria, a do conflito seria número 1, a ironia seria número 2 e o humor seria o número 3, né? Então, a gente lê primeiro a 1, depois a 2 e depois a 3. E se vocês procurarem no texto, ou o lugar onde eu peguei essas falas, vocês vão ver que primeiro veio isso, depois veio essa situação e depois veio esta aqui do humor por fim. Ele sugeriu que a gente copiasse do texto ou parafraseasse. Então, onde está entre aspas, que é no primeiro e no segundo quadrinho, eu copiei do texto, então está entre aspas, porque é a palavra do texto e não minha. E aqui no terceiro eu fiz uma adaptação, eu fiz uma paráfrase, então não está entre aspas, e aí já vai direto, assim, sem aspas, para o balãozinho. Outra coisa importante para apontar é que vocês não devem colocar o travessão em nenhum dos balãozinhos. Por quê? Em um texto escrito em prosa, né, em parágrafos, que tenha falas, para indicar fala eu vou usar o travessão. Mas numa tirinha, num quadrinho, o balãozinho já é para indicar o travessão. Então eu não preciso colocar travessão, porque o balãozinho já tem essa função. Então, aqui, lendo no primeiro quadrinho do conflito, nasceu primeiro o ovo, nasceu primeiro a galinha. Então, é quando começa toda a situação de problema ali a ser debatida, a ser resolvido, quando começa a treta toda, é o conflito. Aqui, no segundo, a ironia. Não, senhora, nasceu primeiro o ovo, vou provar, pois digo que uma nova descoberta aponta que a galinha veio primeiro. Nasceu primeiro a galinha. Graças à genética moderna, podemos ter certeza de que o ovo veio antes. Então, aqui, a grande ironia no texto é que eles têm uma opinião, mas quando eles vão defender essa opinião, os argumentos deles dizem o contrário. Então, olha só, ele aqui dizendo que foi o ovo, mas no argumento dizendo que foi a galinha. E olha ela dizendo que foi a galinha, mas no argumento dizendo que foi o ovo, né? A grande ironia do texto é essa. Aqui tem esse sinal, pessoal, que a gente chama de sinal de supressão, que acontece quando eu retiro uma parte do texto que não é relevante ali para aquela situação. Então, como ela diz lá no começo do texto que nasceu primeiro a galinha, aí ele vai falar todas as ideias dele, e só depois disso ela vai falar os argumentos dela, tem esse espaço, esse buraco no meio, entre essa primeira fala dela e essa, então por isso o sinal de supressão aqui. E por fim, o terceiro quadrinho, que é o do humor, a senhora é uma maricota, e o senhor é um frango. Então, aqui não tem as aspas, né? Que foi uma paráfrase, uma adaptação que eu fiz. E eu precisei fazer justamente porque no texto quem fala primeiro é ela. E depois quem fala é ele. E ela fala, pois o senhor é um frango. E ele diz, e a senhora é uma maricota. E aí não faria sentido colocar essa fala assim, dessa maneira aqui, com o pois na fala dela, sendo que aqui no quadrinho quem fala primeiro é ele. É que a gente tem que considerar a questão visual aqui do sentido da leitura. Em uma tirinha, o sentido da leitura ele vai ser da esquerda para a direita. Então, a gente lê primeiro essa fala dele, depois a fala dela. A não ser, por exemplo, que, vamos supor, esse balãozinho ocupasse toda essa região de cima e o balãozinho dele estivesse aqui embaixo. Aí a gente leria, né, de cima para baixo, aí viria primeiro a fala dela e depois a dele. Mas no modo como é posto aqui, é da esquerda para a direita, e aí, por isso, para fazer sentido, eu fiz a paráfrase. B. Qual dos quadros do texto 1 retrata uma cena do cotidiano? Justifique sua resposta. Então, se a gente voltar aqui para o texto 1, que é a tirinha, o quadradinho, né, que mais se aproxima de uma cena do cotidiano é esse quadradinho primeiro, né, que na realidade eu, na explicação, acabei nomeando como terceiro. Mas, enfim, podem colocar aqui o quadradinho do humor, porque a gente vê aí que tem eles ali junto com os filhotinhos, com os pintinhos, né? Então dá aquela sensação, aquele ar de família, de dia a dia. 2. Outro gênero textual muito comum da mídia impressa é a crônica. Seus temas assemelham-se aos abordados nas charges, já que ambas retratam cenas do cotidiano.
com efeitos de humor e, por vezes, de ironia, levando o leitor a refletir sobre os mais diversos assuntos. A. Com base na leitura da crônica Comunicação Pós-Moderna, crie uma charge no box que transmita a reflexão levantada pela crônica da atividade 4 ou que dialogue com ela. Dica: para compor a charge, não esqueça que ela deve mostrar uma reflexão em forma de humor ou ironia e ter apenas um quadrinho. A mensagem deve ser curta e de fácil compreensão. Então, a proposta aqui é que vocês releiam esse texto, Comunicação Pós-Moderna. Eu li ele e expliquei ele na parte 2, né, desse caderno do aluno. E aí, baseado nesse texto, façam uma charge aqui nesse espaço, ou se vocês acharem melhor, se acharem esse espaço pequeno. Na realidade, ele está muito baixo, né, muito pequeno assim em termos de altura com relação à largura. Mas se vocês quiserem um espaço maior, vocês podem utilizar também o caderno para fazer essa charge que faça referência à crônica. Aqui o importante é não é assim a qualidade do desenho, mas é o fato de que vocês precisam transmitir essa ideia de humor ou de ironia. Então, se quiser fazer desenho palitinho, desenho simples, né, pode. Usem aí a habilidade de desenho de vocês conforme vocês têm, né. O importante mais é passar a crítica, a ideia de humor, de ironia, e lembrando que não pode dividir em quadradinhos, né? A charge ela é num quadrinho único, tá joia? Aqui ele coloca alguns quadros com as definições, né, de charge, cartoon e tirinha. Eu vou ler rapidinho porque é bem interessante, né, porque existe muita confusão, né, entre esses gêneros textuais. Charge. As charges costumam retratar situações que estejam acontecendo no tempo e no espaço, de forma mais específica. Geralmente são acompanhadas de sátiras e as personagens principais podem ser figuras públicas, como políticos ou artistas. É muito utilizada para fazer críticas sociais e políticas e econômicas. Em forma de linguagem, a charge associa a linguagem verbal e não verbal. Ela é facilmente confundida com cartoon. Elas foram criadas no século XIX com o intuito de expressar a indignação das pessoas em relação ao governo. Cartoon. Os cartoons são textos humorísticos caracterizados por histórias breves e gráficas a respeito do comportamento humano. Assim como a charge, os cartoons também retratam acontecimentos do tempo e lugar, além de tratar dos costumes humanos de uma forma mais cômica. Porém, são situações que poderiam acontecer e não em forma de crítica ou com referências específicas como as charges. Assim, quando compara a charge com o cartoon, a gente percebe que o cartoon ele é mais universal, ele pode ser entendido em vários contextos, sem que eu conheça especificamente aquela realidade. Ele tem uma pegada mais universal, é mais sobre o comportamento humano, né? E aí a charge ela é mais datada, ela é mais específica sobre um determinado contexto. Então, se eu não conheço o que está acontecendo, vamos supor, naquele país, naquela década, eu vou ter dificuldade de entender aquela charge. E ela tem, assim, uma pegada um pouco mais política, né? E um tom, assim, um pouco mais forte de crítica nesse sentido. Tirinha. São como histórias em quadrinho, porém mais curtas. Geralmente essa sequência de quadrinhos faz críticas sociais e são publicadas com regularidade. Elas podem estar presentes em revistas, jornais, sites, mídias sociais, entre outros. A tirinha, ela tem uma linguagem bem parecida aí com a da história em quadrinho, só que a história em quadrinho é mais longa e a tirinha ela é mais curtinha, né? 3 ou 4 ali quadradinhos dispostos em sequência. A crônica, a comunicação pós-moderna, trata de um fato que observamos todos os dias, ou seja, as pessoas estão tão imersas no celular que não percebem o mundo ao seu redor. E você, qual é a sua frequência de uso com o celular? Assinale abaixo a resposta que mais se adapta ao seu estilo de vida. Então aqui é uma pequena pesquisa assim, pessoal, né? E para chegar aqui na questão abaixo e também na questão B, né, e também na C. Então, respondam, é pessoal, né, sobre como vocês se relacionam aí com o celular durante o dia. Aí depois na B, ele quer saber, também é uma questão pessoal, né, você é convidado a ficar uma semana sem o celular e sem acesso à internet. O que faria para se divertir, aprender e compartilhar as situações de que gosta? Discuta com seus colegas. Então aí vai também de cada um. E na C, você já ouviu falar de nomofobia? É uma doença ou um vício? Pesquise e justifique. Então, primeiro você vai responder se sim ou não.
E aí, né, o que você acha, se é uma doença ou um vício e tal, e aí vão fazer a pesquisa e justificar a resposta de vocês. Então vai lá no Google, faz a pesquisa, mas só adiantando, nomofobia é quando a pessoa tem um medo absurdo de ficar sem o celular, porque ela já tá tão assim, pegada e viciada nele que ela tem esse medo irracional, absurdo de ficar sem ele, assim, e se fica, ela fica desesperada demais, né? Quando vocês pesquisarem, vocês vão ver que muitos artigos vão tratar como vício e muitos vão tratar como doença, né? Aí, aí fica a reflexão, né? Será que todo vício não é, de fato, uma doença? Aí vocês vão colocar o que vocês acreditam que é, mas vocês vão ver posições, assim, distintas nas pesquisas, conforme vocês forem procurando em várias fontes. Então, com isso, nós terminamos essa parte do caderno do aluno. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos e fica ligado que está sempre saindo conteúdo novo do material do estado e de outras coisas também vai sair aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.